Olá, mentes curiosas, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Listacore. Hoje, nós não vamos falar sobre o que sabemos, mas sim sobre o que nos deixa acordados à noite. Vamos encarar as maiores paredes que a inteligência humana já encontrou, as perguntas que fazem até os vencedores do Prêmio Nobel simplesmente darem de ombros e dizerem: nós ainda não sabemos. A ciência nos deu a internet, nos levou à Lua e curou doenças que devastaram nossos ancestrais. Mas por trás de cada resposta que encontramos, novas e mais profundas perguntas surgem como um abismo sem fim. E é para dentro desse abismo que vamos olhar hoje. Esta é a lista dos 10 maiores mistérios que a ciência, com todos os seus supercomputadores, aceleradores de partículas e telescópios espaciais, ainda não conseguiu resolver. Prepare-se, porque sua visão da realidade, do universo e até de si mesmo está prestes a ser desafiada. E se você é do tipo que adora ter a mente expandida, já sabe o que fazer. Se inscreva e ative as notificações para não perder nenhuma viagem como esta. Fique comigo até o final, porque o mistério número 1 pode mudar a forma como você enxerga a sua própria existência. Vamos começar nossa contagem regressiva com um enigma que não está em uma galáxia distante, mas dentro da sua própria cabeça. Número 10. O efeito placebo. A mente que cura o corpo. Imaginem a cena. Um paciente com dores crônicas participa de um teste para um novo analgésico revolucionário. Ele toma a pílula e em poucas horas a dor diminui drasticamente. Ele se sente melhor, mais ativo, mais otimista. Meses depois, ele descobre a verdade. A pílula não continha nada além de açúcar, nenhum componente químico ativo, nenhum remédio. Como isso é possível? Bem-vindos ao estranho e poderoso mundo do efeito placebo. Este é, sem dúvida, um dos fenômenos mais bizarros e fascinantes da medicina moderna. A definição é simples. Um placebo é uma substância ou tratamento inerte que não tem efeito terapêutico real, mas que mesmo assim produz um efeito fisiológico mensurável simplesmente porque o paciente acredita que vai funcionar. E não estamos falando de uma pequena melhora subjetiva. Estudos rigorosos, com exames de imagem cerebral, mostraram que o cérebro de uma pessoa, sob o efeito de um placebo, pode, de fato, liberar suas próprias substâncias analgésicas naturais, as endorfinas. Em pacientes com Parkinson, a crença de que receberam um tratamento eficaz pode levar o cérebro a liberar dopamina, o neurotransmissor que falta na doença, melhorando temporariamente os sintomas motores. O mistério não é se o placebo funciona. Nós sabemos que funciona. A grande questão que intriga neurocientistas, médicos e psicólogos é: como? Como é que um pensamento, uma crença, uma expectativa consegue acionar mecanismos bioquímicos tão específicos no corpo? Como a mente abstrata comanda a matéria do cérebro para se curar, não existe uma via neural conhecida que explique como a esperança de melhorar se traduz em liberar mais endorfinas na medula espinhal. E o mistério fica ainda mais sombrio com seu irmão gêmeo, o efeito nocebo. Se um paciente acredita que uma pílula de açúcar lhe dará dor de cabeça, há uma chance significativa de que ele realmente sinta dor de cabeça. A expectativa negativa pode gerar resultados negativos reais. Isso mostra o quão poderosa é a conexão entre mente e corpo, uma conexão que a ciência moderna está apenas começando a arranhar a superfície para entender. Cada novo medicamento que chega ao mercado hoje precisa provar que é mais eficaz do que um simples placebo. E, surpreendentemente, muitos falham. O poder da nossa própria mente em nos curar ou adoecer continua sendo uma fronteira selvagem da ciência. Um lembrete de que o computador mais complexo do universo conhecido está entre as nossas orelhas.
Se a nossa própria mente é capaz de um truque tão poderoso, imagine os segredos que o universo ainda esconde. E o nosso número 9 é algo que todos nós fazemos, todas as noites, mas que a ciência ainda coça a cabeça para tentar entender de verdade. Número 9. Por que sonhamos? O cinema noturno da nossa mente. Pense no último sonho que você se lembra. Talvez você estivesse voando sobre sua cidade, talvez estivesse conversando com um parente que já se foi, ou talvez estivesse em uma prova de matemática para a qual não estudou, mesmo tendo se formado há 10 anos. Bizarro, emocional, sem sentido e ainda assim incrivelmente real enquanto acontece. Nós passamos cerca de 1/3 de nossas vidas dormindo, e uma porção significativa desse tempo é gasta sonhando. Durante séculos, os sonhos foram vistos como mensagens dos deuses, portais para outras dimensões ou janelas para o nosso inconsciente, como sugeriu Freud. Mas o que a ciência moderna diz sobre isso? A resposta honesta é um monte de teorias, mas nenhuma certeza. A questão central é: qual é a função biológica dos sonhos? Por que a evolução manteria um processo que nos deixa vulneráveis, experienciando realidades virtuais bizarras todas as noites? Uma das teorias mais populares é a do processamento de memória. Segundo essa hipótese, sonhar é como fazer a faxina do nosso cérebro. Durante o sonho, o cérebro revisita as experiências do dia, fortalecendo as memórias importantes e descartando as informações inúteis. É como se ele estivesse organizando os arquivos para abrir espaço para o dia seguinte. Isso explica por que, muitas vezes, sonhamos com coisas que aconteceram recentemente. Outra ideia fascinante é a da simulação de ameaças. Essa teoria evolucionista sugere que os sonhos são um antigo mecanismo de sobrevivência. Eles funcionam como um simulador de realidade virtual, permitindo que a gente treine nossas reações a situações perigosas. Ser perseguido, cair de um penhasco, lutar, tudo isso na segurança de nossa cama. Assim, se a ameaça acontecer no mundo real, nosso cérebro já terá um plano de ação pré-praticado. Há também a teoria da resolução de problemas. Quantas vezes você já ouviu a expressão "vou dormir sobre o assunto"? A ideia aqui é que nossa mente inconsciente continua trabalhando em problemas complexos enquanto dormimos. Existem relatos históricos famosos, como o químico Auguste Kekulé, que teria descoberto a estrutura do anel de benzeno após sonhar com uma cobra mordendo a própria cauda. Mas talvez a explicação seja menos glamourosa. A hipótese da ativação síntese propõe que os sonhos não têm função nenhuma. Eles seriam apenas um subproduto aleatório da atividade neural durante o sono REM. Basicamente, o tronco cerebral envia sinais elétricos aleatórios para o córtex. E o nosso cérebro, que é uma máquina de criar narrativas, tenta desesperadamente costurar esses sinais sem sentido em uma história coesa. Isso explicaria a natureza bizarra e ilógica de muitos sonhos. O grande mistério é que nenhuma dessas teorias, sozinha, consegue explicar a complexidade total dos sonhos. Seu peso emocional, suas narrativas recorrentes e o profundo impacto que podem ter em nossa vida desperta. Por que o cérebro se daria ao trabalho de criar um cinema noturno tão vívido e elaborado? O propósito final desse espetáculo diário continua sendo um dos maiores enigmas da neurociência. No nosso último bloco, exploramos os enigmas que se escondem nas profundezas da mente humana, o poder inexplicável do efeito placebo e o propósito misterioso dos nossos sonhos. Agora vamos dar um passo para trás, saindo de nós mesmos para encarar uma pergunta tão fundamental que, sem uma resposta para ela, nada disso existiria. Vamos para o início de tudo. Número 8. A origem da vida. A faísca na sopa primordial. Olhe para sua mão.
Pense na planta na sua janela. Pense em qualquer inseto, pássaro ou bactéria. Todos nós compartilhamos algo milagroso. Estamos vivos. Somos matéria organizada de uma forma incrivelmente complexa, capaz de crescer, se adaptar e se reproduzir. Charles Darwin, com sua teoria da evolução, nos deu um manual espetacular de como a vida, uma vez que começou, se diversificou e se tornou o que é hoje. Mas há uma pergunta que vem antes de Darwin. Uma pergunta muito mais fundamental. Como o primeiro organismo vivo surgiu a partir de matéria não viva? Esse processo é chamado de abiogênese e é um dos maiores buracos no nosso conhecimento científico. Sabemos que a Terra, há cerca de 4 bilhões de anos, era um lugar caótico, uma bola de rocha quente com uma atmosfera tóxica e oceanos que eram uma verdadeira sopa primordial de compostos químicos. Não havia vida, e hoje o planeta está repleto dela. O que aconteceu no meio do caminho? Qual foi a faísca que acendeu a chama da biologia? Em 1952, o famoso experimento de Miller e Urey tentou simular as condições da Terra primitiva. Eles colocaram água, metano, amônia e hidrogênio em um frasco de vidro e dispararam faíscas elétricas para simular os raios. O resultado foi revolucionário. Em poucas semanas, eles encontraram aminoácidos, os blocos de construção fundamentais das proteínas. Foi um passo gigantesco. A ciência provou que os ingredientes básicos da vida podiam surgir naturalmente em condições pré-bióticas. Mas aqui é que o mistério se aprofunda. Encontrar aminoácidos é como encontrar uma pilha de tijolos, parafusos e fios elétricos. É um longuíssimo caminho até ter um arranha-céu funcional e autorreplicante, que seria a primeira célula viva. A ciência ainda não tem ideia de como esses tijolos se organizaram sozinhos para formar as estruturas incrivelmente complexas da vida. Como as primeiras proteínas e ácidos nucleicos, como o RNA e o DNA, se formaram. Mais importante ainda, como eles adquiriram a habilidade mais mágica de todas, a capacidade de se replicar. Uma molécula que consegue fazer cópias de si mesma é a definição do início da vida e da evolução. Mas como essa primeira molécula autorreplicante surgiu por acaso? As probabilidades matemáticas disso são astronomicamente baixas, e não para por aí. A vida precisa de energia. Como surgiu o primeiro metabolismo para capturar e usar energia do ambiente? E como todo esse maquinário delicado foi encapsulado dentro de uma membrana protetora, formando a primeira célula? Existem outras teorias, claro. Alguns cientistas acreditam que a vida não começou em uma sopa morna na superfície, mas sim nas fontes hidrotermais no fundo do oceano, onde há abundância de energia química. Outra hipótese, conhecida como panspermia, sugere que a vida, ou seus blocos de construção, nem sequer se originou na Terra, mas chegou aqui de carona, em meteoritos e cometas. Mas isso não resolve o problema, apenas o empurra para outro lugar do universo. A verdade é que a transição da química para a biologia, da matéria inanimada para o primeiro ser vivo, é um abismo de conhecimento. É o capítulo 0 da história da vida, e a página ainda está em branco. Da sopa primordial da Terra, que de alguma forma nos deu a vida, é natural olharmos para as estrelas e nos perguntarmos: se aconteceu aqui, por que não em outro lugar? E essa pergunta nos lança de cabeça no nosso assustadoramente silencioso número 7. Número 7. O paradoxo de Fermi. Onde está todo mundo? Contemple o céu em uma noite escura e sem nuvens. Cada ponto de luz é uma estrela, um sol, muitas delas com seus próprios planetas. Nossa galáxia, a Via Láctea, tem mais de 200 bilhões de estrelas. E existem pelo menos 2 trilhões de outras galáxias no universo observável. Os números são tão absurdos que é quase impossível compreendê-los. Diante dessa vastidão, uma pergunta parece inevitável.
estamos sozinhos? Em 1950, o físico vencedor do Nobel, Enrico Fermi, estava almoçando com colegas e, no meio de uma conversa sobre a possibilidade de vida extraterrestre, ele fez uma pergunta simples e devastadora que ecoa até hoje. Mas onde está todo mundo? Essa pergunta deu origem ao paradoxo de Fermi. O paradoxo é o conflito gritante entre a alta probabilidade de existência de civilizações extraterrestres e a total ausência de evidências ou contato. Vamos analisar a lógica. Nossa galáxia existe há mais de 13 bilhões de anos e a Terra tem apenas 4,5 bilhões de anos. Isso significa que houve tempo de sobra para que outras civilizações surgissem em planetas mais antigos, talvez bilhões de anos antes de nós. Se apenas uma fração minúscula dessas civilizações desenvolvesse a capacidade de viagem interestelar, mesmo que a velocidades muito menores que a da luz, elas poderiam colonizar a galáxia inteira em apenas alguns milhões de anos. Na escala cósmica, isso é um piscar de olhos. Então, por que não vemos sinais deles? Por que o universo parece tão silencioso? As possíveis respostas para o paradoxo de Fermi são, em sua maioria, profundamente perturbadoras. Uma possibilidade é a hipótese do grande filtro. A teoria sugere que existe algum tipo de barreira, um filtro, que impede que a vida chegue ao nosso estágio ou vá além. A questão assustadora é: onde está esse filtro? Se o filtro estiver no nosso passado, talvez o surgimento da vida ou da inteligência seja um evento astronomicamente raro. Isso significaria que somos especiais, talvez os primeiros ou os únicos. Seria uma posição solitária, mas esperançosa. Mas, e se o grande filtro estiver no nosso futuro? Isso significaria que as civilizações inteligentes, invariavelmente, se autodestroem antes de conseguir colonizar a galáxia. Seja por guerras nucleares, desastres climáticos, pandemias ou uma inteligência artificial fora de controle, essa solução para o paradoxo é um aviso sombrio para o nosso próprio futuro. Outras soluções são menos apocalípticas, mas igualmente estranhas. A hipótese do zoológico postula que civilizações avançadas existem, mas nos observam à distância, tratando a Terra como uma espécie de reserva natural ou zoológico, proibindo o contato para não interferir em nosso desenvolvimento. Nós seríamos o entretenimento deles. Talvez a comunicação seja o problema. Pode ser que estejamos procurando por sinais de rádio enquanto civilizações avançadas se comunicam por tecnologias que nem sonhamos, como neutrinos ou ondas gravitacionais. Seria como tentar encontrar e-mails usando um tambor. Ou talvez a resposta mais simples e melancólica seja a verdadeira. As distâncias são simplesmente grandes demais. A energia necessária é colossal e o universo é um lugar muito mais vazio do que nossa imaginação gostaria. O silêncio cósmico é por si só uma resposta que pode ser assustadora. Seja porque estamos sozinhos ou porque as civilizações se autodestroem, o paradoxo de Fermi nos força a olhar para o nosso próprio futuro com mais cuidado. E falando em coisas que destroem, nosso próximo mistério da lista lida com a razão pela qual o universo e tudo que existe nele não se aniquilou no primeiro segundo de sua existência. Até agora, nossa jornada nos levou dos segredos da mente humana ao silêncio desconcertante do universo. Vimos que a própria vida é um milagre químico ainda sem explicação e que podemos estar cosmicamente sozinhos. Agora, vamos mergulhar ainda mais fundo no nível subatômico, para desvendar um mistério que aconteceu no primeiro segundo de existência do universo e que é a única razão pela qual qualquer coisa existe. Número 6. A assimetria matéria-antimatéria, a sobra que criou tudo volte comigo no tempo, para o primeiro microsegundo após o Big Bang. O universo era uma bola de energia pura, inimaginavelmente quente e densa.
As leis da física, como as entendemos através da famosa equação de Einstein, EmC2, nos dizem que a energia pode se converter em massa. E foi exatamente isso que aconteceu. A energia do jovem universo começou a se condensar em partículas de matéria. Mas aqui está o porém, e é um porém gigantesco. A física de partículas é muito clara. Sempre que a energia se converte em matéria, ela deve criar um par perfeito. Uma partícula de matéria e sua contraparte exata, uma partícula de antimatéria. Pense na antimatéria como o gêmeo do mal da matéria. Um pósitron é a antimatéria de um elétron. Ele tem a mesma massa, mas carga elétrica oposta. E isso vale para todas as partículas que nos compõem. Agora, o que acontece quando matéria e antimatéria se encontram? Elas se aniquilam. Ambas desaparecem em um flash de energia pura, sem deixar nada para trás. E aqui reside o mistério que tira o sono dos cosmólogos. Se o Big Bang produziu quantidades exatamente iguais de matéria e antimatéria, elas deveriam ter se encontrado e se aniquilado mutuamente durante os primeiros momentos do universo. O resultado final seria um cosmos vazio e monótono, preenchido apenas por uma sopa de radiação, fótons e nada mais. Não haveria matéria, não haveria galáxias, estrelas, planetas e, consequentemente, não haveria ninguém para se perguntar sobre isso. Mas olhe ao seu redor, nós existimos, as galáxias existem, o universo é feito de matéria. Isso só pode significar uma coisa: de alguma forma, houve um desequilíbrio. Por alguma razão desconhecida, a balança pendeu para o lado da matéria. A teoria mais aceita é que para cada 1 bilhão de pares de matéria e antimatéria criados, por algum motivo, foi criada uma partícula extra de matéria. 1 bilhão de partículas de antimatéria aniquilaram 1 bilhão de partículas de matéria, e a pequena sobra, essa fração minúscula de 1 em 1 bilhão, foi o que restou para formar absolutamente tudo o que vemos hoje no universo. A nossa existência, a sua existência, a do planeta Terra, a do Sol, tudo é literalmente o erro de arredondamento cósmico. A grande pergunta é: por quê? Por que essa assimetria? Qual lei da física, ainda desconhecida por nós, favoreceu a matéria em detrimento da antimatéria? Cientistas nos maiores laboratórios do mundo, como o CERN, estão caçando desesperadamente por qualquer diferença, por menor que seja, no comportamento dessas partículas que possa explicar esse desequilíbrio. Até agora, eles não encontraram nada. O fato de existirmos é a prova viva de que o universo tem um lado, um viés fundamental que viola suas próprias regras de simetria. E por falar em coisas fundamentais que não entendemos, que tal a própria dimensão na qual toda essa existência acontece? Nosso número 5 ataca a natureza de algo que todos nós sentimos a cada segundo, mas que ninguém consegue verdadeiramente definir. Número 5. A natureza do tempo. O rio ou a paisagem? O que é o tempo? Essa pergunta parece simples, quase infantil. Nós vivemos imersos nele. Sentimos sua passagem a cada batida do coração, a cada nascer do sol. Ele nos leva do passado, que lembramos através do presente fugaz, em direção a um futuro que não conhecemos. O tempo parece um rio universal, fluindo constantemente em uma única direção. Mas para a física moderna, essa nossa percepção humana pode ser uma ilusão completa e profunda. A revolução começou com Albert Einstein. Ele nos mostrou que o tempo não é absoluto e universal. Ele é relativo. O tempo pode passar em velocidades diferentes para observadores diferentes. Para um astronauta viajando perto da velocidade da luz, o tempo passa mais devagar do que para nós na Terra. Para um satélite de GPS em órbita, onde a gravidade é um pouco mais fraca, o tempo passa um pouco mais rápido. E esses não são conceitos teóricos, são fatos mensuráveis que temos que corrigir todos os dias para que o GPS do seu celular funcione.
Isso já é estranho, mas o mistério real é a chamada flecha do tempo. As leis fundamentais da física, seja a relatividade geral de Einstein ou as equações da mecânica quântica, não parecem se importar com a direção do tempo. Elas são, em sua maioria, reversíveis. Um vídeo de planetas orbitando uma estrela ou de elétrons interagindo faria todo o sentido se você o assistisse de trás para frente. No entanto, no nosso mundo macroscópico, o tempo tem uma direção clara e implacável. Um ovo pode cair e quebrar, mas um ovo quebrado nunca se remonta sozinho. Por quê? A explicação mais comum envolve a segunda lei da termodinâmica e um conceito chamado entropia, que é basicamente uma medida da desordem. Essa lei diz que a entropia total de um sistema isolado, como o universo, sempre tende a aumentar. O universo começou em um estado de baixíssima entropia, muito ordenado, no Big Bang, e tem se movido em direção a um estado de desordem cada vez maior desde então. A flecha do tempo que sentimos seria apenas o reflexo desse aumento inevitável da desordem. Mas isso apenas empurra o mistério para outro lugar. Por que o universo começou em um estado de entropia tão baixa? Ninguém sabe. É uma das condições iniciais mais inexplicadas de toda a cosmologia. E se a resposta for ainda mais radical? A teoria do universo em bloco, que surge das implicações da relatividade, sugere uma visão alucinante. Ela propõe que o passado, o presente e o futuro coexistem simultaneamente. O tempo não flui. Em vez disso, o universo inteiro é um bloco quadridimensional de espaço-tempo, e toda a história, do Big Bang ao fim dos tempos, já está escrita nesse bloco. Nossa consciência, por alguma razão, apenas percebe fatias desse bloco em sequência, criando a ilusão de passagem. Nessa visão, o futuro já existe, tão sólido e real quanto o passado. Então, o que é o tempo? Uma propriedade fundamental do universo? Uma ilusão gerada pela nossa percepção da desordem? Ou uma paisagem estática pela qual nossa consciência viaja? A ciência ainda não tem a resposta. Ele permanece como a dimensão mais familiar e, ao mesmo tempo, mais alienígena da nossa realidade. Nós descemos ao mundo subatômico para entender por que a matéria existe e questionamos a própria natureza do tempo. Chegamos à reta final da nossa lista, o panteão dos enigmas, os pesos pesados da ignorância humana. Estes são os mistérios que definem a fronteira final do nosso conhecimento. Vamos começar com algo que constitui a maior parte do universo material, mas que permanece tão fantasmagórico e esquivo quanto uma assombração. Número 4. Matéria escura. O esqueleto invisível do cosmos. Quando olhamos para o universo, vemos galáxias, estrelas, planetas e poeira cósmica. Chamamos tudo isso de matéria normal ou bariônica. É a matéria da qual nós somos feitos. Por muito tempo, acreditamos que o universo era basicamente isso. Estávamos redondamente enganados. A primeira pista surgiu nos anos 30, quando o astrônomo Fritz Zwicky observou um aglomerado de galáxias e notou algo muito estranho. As galáxias nas bordas do aglomerado estavam se movendo rápido demais, tão rápido que a gravidade de toda a matéria visível não seria forte o suficiente para mantê-las por perto. Pela lógica, elas deveriam ter sido arremessadas para o espaço e o aglomerado deveria se desfazer. Mas não se desfez. Zwicky postulou que deveria haver algum tipo de matéria faltante, ou como ele chamou, matéria escura, Dunkelmaterie, cuja gravidade extra estava mantendo tudo unido. Por décadas, sua ideia foi amplamente ignorada. Até que, nos anos 70, o trabalho da astrônoma Vera Rubin forneceu a prova definitiva. Ela estava medindo a velocidade de rotação das estrelas dentro das galáxias.
A física de Newton prevê que as estrelas mais distantes do centro galáctico deveriam se mover mais devagar, assim como Plutão se move mais devagar que Mercúrio ao redor do Sol. Mas o que Vera Rubin descobriu foi chocante. As estrelas na borda da galáxia se moviam tão rápido quanto as estrelas perto do centro. A única maneira de explicar isso é se a galáxia inteira estivesse imersa em um gigantesco halo de matéria invisível, cuja gravidade acelera as estrelas externas. É como se o que vemos das galáxias fosse apenas a espuma brilhante no topo de uma onda invisível e massiva. E a escala disso é o que assusta. Cálculos e observações cosmológicas nos mostram que toda a matéria normal, tudo que podemos ver e tocar, corresponde a apenas 5% da densidade de energia do universo. A matéria escura compõe cerca de 27%. Ela nos supera em uma proporção de mais de 5:1. Nós somos a exceção, não a regra. O universo é dominado por uma substância que não emite, não reflete e não interage com a luz de forma alguma. Ela só interage com o universo através da gravidade. Cientistas em todo o mundo estão em uma caçada frenética por essa substância, com detectores gigantes construídos em minas subterrâneas profundas, tentando capturar a rara colisão de uma partícula de matéria escura com um átomo normal. Até agora, nada. Sabemos que ela está lá, mapeamos sua presença através de lentes gravitacionais, mas não temos a menor ideia do que ela é feita. Se 27% do universo é uma substância fantasma que nos escapa, o que dizer dos 68% restantes? Prepare-se, porque o nosso número 3 não é apenas escuro, ele está ativamente acelerando o fim do universo. Número 3. Energia escura. A força que estica o universo. Durante quase todo o século XX, uma das maiores questões da cosmologia era sobre o destino final do universo. A gravidade, a força atrativa de toda a matéria, estava lutando contra a expansão iniciada pelo Big Bang. Havia duas possibilidades. Ou a gravidade venceria e o universo desaceleraria até parar e depois desabar sobre si mesmo no Big Crunch. Ou a expansão venceria e o universo se expandiria para sempre, se tornando cada vez mais frio e vazio. A grande aposta era que a expansão estava, de alguma forma, desacelerando. Então, em 1998, o impensável aconteceu. Duas equipes independentes de astrônomos que usavam supernovas distantes como velas cósmicas para medir essa taxa de desaceleração descobriram exatamente o oposto. A expansão do universo não está freando, está acelerando. Essa descoberta, que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2011, virou a cosmologia de cabeça para baixo. Para que a expansão acelere, precisa haver algum tipo de força repulsiva, uma antigravidade, empurrando o tecido do espaço-tempo para longe. A essa força misteriosa e onipresente foi dado o nome de energia escura. Diferente de tudo que conhecemos, a energia escura não parece se diluir à medida que o universo se expande. Pelo contrário, à medida que mais espaço é criado, mais energia escura parece surgir, aumentando a aceleração. Se a matéria normal é 5% do universo e a matéria escura é 27%, a energia escura compõe os 68% restantes. Ela é, de longe, a forma dominante de energia no cosmos. E nós não sabemos absolutamente nada sobre ela. É a maior e mais profunda ignorância de toda a física. As implicações disso para o nosso futuro são terríveis. Se a energia escura continuar a acelerar a expansão, chegaremos a um ponto, daqui a muitos bilhões de anos, conhecido como o Big Rip, ou a Grande Ruptura. A força da energia escura se tornará tão poderosa que superará a gravidade em todas as escalas. Primeiro, ela separará as galáxias. Depois, sistemas estelares serão desfeitos. Em seus momentos finais, a força será tão forte que vai superar as forças que mantêm os planetas e as estrelas coesos
e eles irão explodir. E por fim, nos últimos instantes do universo, ela vai superar as forças que mantêm os próprios átomos unidos, e toda a matéria será rasgada. A energia escura é o motor fantasma que dita o destino final de tudo. Mas antes de chegarmos a esse fim, há um mistério ainda mais próximo, mais íntimo e talvez o mais profundo de todos. Ele não está nas galáxias distantes, está bem atrás dos seus olhos. O número 2 é a origem da sua própria percepção da realidade. Número 2, a origem da consciência, o fantasma na máquina. Pense por um segundo. Você não está apenas ouvindo esta narração. Você está experienciando esta narração. Há uma voz interna, um eu, que sente, pensa, vê cores, ouve sons e tem memórias. Esse fenômeno, essa experiência subjetiva em primeira pessoa, é o que chamamos de consciência. Do ponto de vista da física, você é uma coleção de cerca de 7 octilhões de átomos, governados por forças eletromagnéticas e quânticas. Do ponto de vista da biologia, você é uma máquina feita de células, com um cérebro de 1,5 quilos, que dispara sinais elétricos. A neurociência pode mapear quais áreas do seu cérebro se ativam quando você sente alegria ou medo. Mas há um abismo intransponível entre descrever os processos físicos do cérebro e explicar por que esses processos geram uma experiência. Este é o chamado problema difícil da consciência. Por que toda essa atividade elétrica e química no seu cérebro se sente como alguma coisa? Por que não somos apenas zumbis biológicos, robôs sofisticados que processam informações e reagem ao ambiente sem nenhuma vida interior? Por que existe um filme passando na sua cabeça e quem está assistindo? Nenhuma lei da física prevê que, ao organizar a matéria de uma certa maneira, a subjetividade irá emergir. É um salto que a ciência não consegue dar. De onde vem o vermelho do vermelho, o doce do açúcar ou a dor da dor? As teorias variam do convencional ao bizarro. Alguns acreditam que a consciência é apenas uma propriedade emergente de sistemas complexos, como a umidade é uma propriedade da água, que as moléculas individuais não possuem. Outros propõem ideias mais radicais, como o panpsiquismo, que sugere que a consciência é uma propriedade fundamental do universo, e que até mesmo um elétron possui uma forma infinitesimal de experiência. Inconsciência é o maior paradoxo. É a única coisa que sabemos que existe com certeza, nossa própria experiência subjetiva, e ao mesmo tempo a única coisa que a ciência não tem a menor ideia de como explicar. É o observador que não pode ser observado. E isso nos leva finalmente ao mistério número 1, a pergunta que une a vastidão do cosmos com a nossa própria existência. A pergunta que questiona se tudo isso, a matéria, o tempo, a consciência, não passa de uma coincidência estatisticamente impossível. Número 1. O ajuste fino do universo, a loteria cósmica. Chegamos ao topo da nossa lista, o mistério dos mistérios. Ele não é sobre uma coisa específica no universo, mas sobre as próprias regras que governam o universo inteiro. Pense nas leis da física como o código-fonte da realidade. Nesse código existem certas constantes, certos números fundamentais. A força da gravidade, a carga de um elétron, a massa de um próton, a velocidade da luz. Nas últimas décadas, os físicos fizeram uma descoberta que é, ao mesmo tempo, inspiradora e aterrorizante. Eles descobriram que os valores desses números parecem estar ajustados com uma precisão inacreditável para permitir a existência de um universo com estruturas complexas, como estrelas, planetas e, finalmente, vida. Se qualquer um desses valores fosse alterado por uma fração minúscula, o universo seria estéril e morto. Vamos a exemplos. Se a força nuclear forte que une os prótons no núcleo dos átomos fosse apenas 2% mais fraca,
Os prótons não se uniriam e apenas o hidrogênio existiria. Sem outros elementos, não haveria química, nem planetas rochosos, nem vida. Se ela fosse 2% mais forte, todo o hidrogênio teria se fundido em elementos mais pesados logo após o Big Bang. Sem hidrogênio, não haveria água, nem estrelas de longa duração como o nosso Sol. Se a gravidade fosse um pouco mais fraca, as galáxias e estrelas nunca teriam se formado a partir do gás primordial. Se fosse um pouco mais forte, o universo teria colapsado sobre si mesmo logo após o Big Bang. O exemplo mais extremo é a constante cosmológica, o valor que mede a densidade da energia escura. Seu valor observado é absurdamente pequeno. Se ele fosse um pouco maior, o universo teria se expandido tão rápido que nenhuma estrutura teria tempo de se formar. A precisão necessária para esse valor é equivalente a atirar um dardo através do universo observável e acertar um alvo de 1 centímetro. Então, a pergunta final é: por que o universo tem as regras certas para a nossa existência? Por que ganhamos essa loteria cósmica impossível? Existem basicamente 3 respostas possíveis, e nenhuma delas é totalmente científica. A primeira: pura sorte. Os números são o que são. Foi uma coincidência absurda. Nós simplesmente ganhamos na loteria. Para muitos cientistas, isso é uma resposta profundamente insatisfatória. A segunda: o multiverso. A nossa pode ser apenas uma de um número infinito de outros universos, cada um com constantes físicas diferentes. A grande maioria desses universos é morta e estéril. Nós, naturalmente, nos encontramos no único tipo de universo em que poderíamos ter evoluído para fazer a pergunta. Não é sorte, é um viés de seleção. Nós estamos aqui porque estamos aqui. E a terceira, que extrapola a ciência: design. O universo foi projetado com esses valores específicos para que a vida pudesse existir. O ajuste fino do universo nos coloca na fronteira entre a física e a filosofia. Ele sugere que a nossa existência está inscrita nas leis fundamentais do cosmos de uma forma que não compreendemos, seja por acaso, por necessidade ou por propósito. Conclusão do vídeo. E assim terminamos nossa lista, não com respostas, mas com um oceano de perguntas ainda mais profundas. Do funcionamento da nossa mente à estrutura do cosmos, da origem da vida ao tecido do tempo, fica claro que o que sabemos é apenas uma pequena ilha no vasto oceano do desconhecido. A ciência não é um livro de fatos, mas uma busca incessante, uma aventura na escuridão. E talvez a beleza não esteja em ter todas as respostas, mas em ter a coragem de fazer as perguntas. Qual desses mistérios mais explodiu a sua cabeça? Existe algum enigma colossal que nós deixamos de fora? Deixe sua teoria, sua dúvida, sua opinião aqui nos comentários. O debate é a alma da curiosidade. Obrigado por viajar conosco até os limites do conhecimento. Se você curtiu este mergulho no desconhecido, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com outros curiosos e, claro, se inscrever para mais listas que desafiam a realidade. Aqui é o Lista Core, e a nossa busca por respostas está apenas começando.